Opa. Bom, a partir desse momento, a aula está sendo gravada. É terminantemente proibido a comercialização desse conteúdo. Caso alguém tenha interesse de compartilhar com outra pessoa, que esse compartilhamento seja feito de forma gratuita, assim como eu estou fazendo com vocês. Beleza? Bom, eu não vou precisar avisar mais no final da aula, que a aula está sendo gravada. Então, quem tiver interesse em receber essa terceira aula, envie um contato de Gmail, tá? Lá no WhatsApp, que assim que encerrar e o vídeo estiver disponível, eu já coloco lá no Drive e envio para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Bom, ontem, como eu tinha já traçado, eu inclusive até mencionei para vocês que possivelmente essa linha de LTB seria utilizada hoje, de fato aconteceu, né? Foi utilizada aqui no horário das 11h30, nessa velhinha vermelha aqui, ó. 11h30 não, perdão. 12h30. Essa velhinha vermelha aqui que tocou na LTB, né? Efetuando uma venda por ter tocado na primeira vela do quadrante, tá? Uma outra coisa também bem interessante é que ontem, né, nós tivemos o rompimento de um fundo que nós tínhamos aqui, formando um novo fundo, que foi esse fundo aqui, ó, o fundo das 9h40, tocou aqui às 9h40 e tocou aqui às 9h50, né? Então, quando eu acordei hoje, eu tinha identificado que, acordei mais ou menos aqui por volta das 6h30, 7h, eu tinha identificado que o fundo que nós tínhamos marcado ontem, ele tinha descido, então tinha formado um novo fundo. E olha que legal, esse fundo aqui, ele quase veio a tocar 4h da manhã, porém, aqui, às 10h20, tocou, às 10h25 tocou e às 10h30 tocou. Em qual dessas três velas aqui nós efetuaríamos uma compra? Nessa primeira vela, nessa segunda vela ou nessa terceira vela? Primeira vela, segunda vela ou terceira vela? Em qual das três velas nós entraríamos com uma compra? Na terceira vela. Na verdade, Luana, nesse caso aqui foi na terceira vela por quê? Essa primeira vela que tocou, ela tocou às 10h20, tá? Teoricamente, daria para ter entrado, porém, eu acredito que ela só veio tocar aqui no final da vela. Se ela tivesse tocado aqui nos 2 primeiros minutos, por se tratar da segunda vela do quadrante, a gente teria feito uma compra que teria ganho do mesmo jeito, tá? Porém, como ela nasceu aqui em cima e ela morreu aqui, eu deduzo, pela minha experiência, que ela veio tocar aqui já no finalzinho, lá pelas 10h24, 10h24, 30 segundos foi que ela tocou. Então, nós não teríamos entrado nessa aqui, tá? Nós teríamos entrado nessa aqui, que foi a primeira vela do quadrante, das 10h30. Também uma vitória bem tranquila, porque a vela terminou lá em cima, né? A sua resposta não está de todo errado, porque essa aqui é a segunda vela do quadrante, porém, ela deve ter tocado na linha aqui só no finalzinho da vela, né? Tirando aquele nosso esquema de pegar na primeira vela do quadrante ou nos 2 primeiros minutos da segunda vela, né, do quadrante. Ok? Olha que legal. Vocês conseguem identificar aqui que nós tínhamos uma FIBO, né, que foi perdida, porque o gráfico continuou descendo, e aqui nós temos o quê? Uma possibilidade de ter uma nova FIBO. Por quê? O gráfico está fazendo o que aqui? Subindo de forma vertical. Ó. Quando você tira assim o zoom, quando você tira o zoom que aparece essa mensagem aqui, que uns dizem que é laranja, outros vermelho. Eu sou do time que está vendo isso aqui vermelho, mas beleza, tem algumas pessoas que enxergam laranja. Quando você tira o zoom, você consegue enxergar o quê? Uma subida bem vertical. Então, aqui, a primeira coisa que a gente faz ao identificar essa subida é já traçar uma Fibonacci. Como está subindo, então a Fibonacci vai ser de baixo para cima. Ó, de baixo para cima. Agora eu vou ajustar para ficar bem certinho, né? Vou identificar quando foi que começou a subir. Começou a subir a partir desse pavio aqui, ó. Dessa vela aqui das 10h30 da manhã. A partir daqui que começou a disparar para cima. E aqui eu vou ajustar também para ficar no finalzinho
do pavio mais alto, que é esse daqui, tá? Feito isso, deixa eu só modificar a cor aqui. Feito isso, o que é que nós temos aqui de diferente? Vocês lembram que quando a linha de suporte é rompida, ela se transforma em resistência através de um pullback? Vocês estão lembrados disso? No caso de uma LTB, acontece exatamente a mesma coisa. A LTB rompida, ó, foi rompida aqui nessa vela aqui, ó, das meio-dia 55, a partir do momento que ela rompe, a LTB ela também se torna um suporte. Tá? Então, se tocar na LTB aqui novamente, nós podemos ter uma compra, tá? Então, essa fibra aqui, ela também vai servir de quê? De confluência. Então, nós já temos aqui, ó, duas regiões bem interessantes. Essa região aqui, que é uma confluência. Então, se o gráfico descer aqui e tocar aqui, nós temos uma compra. E temos uma outra melhor ainda, que é essa daqui, tá? Então, nós temos duas confluências aqui no EURUSD. Quem for inteligente aí já vai até tirar um print do local, né, para poder ter duas entradas possíveis. Uma entrada que deve ocorrer agora de madrugada, então provavelmente ninguém vai estar pegando, e uma outra entrada que possivelmente, se tudo ocorrer certinho, deve acontecer entre as 9h20 e 11h30 da manhã, tá? Então, nós temos duas entradas aqui possíveis, uma na madrugada e uma pela manhã, ok? Vocês conseguiram entender essa parte da LTB se tornar uma resistência? Desculpa, suporte, Igor, verdade, é um suporte. A LTB rompida, ela deixa de ter, né, o fator venda e ela se tornará o quê? Um suporte. Por quê? Se o gráfico vier e tocar na LTB, muito provavelmente ela vai subir, né? Segundo toque também vai subir, terceiro toque vai subir um pouquinho e aí provavelmente rompe de volta para baixo, tá? Então nós temos aqui duas confluências da LTB com a Fibonacci, tá? Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Maravilha. Nesse caso, podemos usar a linha de 38 como teste, sempre, sempre, Igor. Eu sempre uso a de 38 como teste, né? Você vai notar, por exemplo, aqui, nessa fibra aqui do EURUSD, por exemplo, de baixa, ó. Olha só, a fibra de baixa do EURUSD, essa fibra aqui de baixa, olha que legal. Testou aqui na 38.2, ó, vocês estão vendo aqui? Ó, ela veio na de 38.2 aqui, ó, nessa linha azul. Deixa eu colocar uma espessura um pouquinho mais grossa e modificar a cor. Colocando a cor branca. Então, olha só. A fibra de baixa que nós tínhamos ontem, ela veio aqui, ó, na 38.2, testou, maravilha, já me deixou posicionado. E aí ela foi o quê? Na de 50. Ó, na de 50 ela foi exatamente meio-dia. Não sei nem porque eu não peguei. Enfim, veio na de 50 meio-dia e, ó, uma venda linda, maravilhosa. Daí ela fez o quê? Foi na de 61.8. E a de 61.8 foi o quê? A confluência com a FIBO. Tocou tanto na FIBO 61.8, desculpa, e na LTB, tá? Então, aqui seria uma entrada espetacular. Infelizmente, no horário, né, a IK Option reduziu a cota, tá? Para quem não sabe que a cota, daqui a pouco eu explico. Quando tem muito trader online, ela diminui a cota, né? Geralmente a cota é de 40 mil, você pode dar entrada até 40 mil, e naquele momento a cota estava em apenas R$ 1.200, infelizmente. Mas faz parte, né?
Então, nós temos essas possibilidades, né? Sempre testando a de 38.2. Beleza, Igor? Exatamente. Exploit. Exploits, qual o seu nome? Ontem tínhamos aí com um número e hoje temos um nome diferente. Reginaldo. Ah, o Reginaldo. Tranquilo, Reginaldo. Então, vamos dar sequência. Alguma dúvida em relação a isso que eu acabei de explicar? A partir do momento que a LTB é rompida, ela vai servir também como suporte. Ou seja, se o gráfico vier aqui, descer, 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 e bater na LTB, nós vamos fazer uma compra, porque ele deixou de ser uma linha de venda, né, a LTB, e como foi rompida, ela passa a ser um suporte para segurar o preço aqui, enquanto o preço estiver descendo. Beleza? Eu sei que tudo isso é muito confuso, mas eu tenho certeza também que na prática vocês vão se sair muito bem, como já estão, né? Alguns poucos que estão me mandando alguns prints para poder dar uma alinhada, por enquanto está indo super, super bem. Beleza? Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês agora coisas que algumas pessoas gostam, eu particularmente não curto muito, tá? Eu não curto muito, que é o martingale, tá? Eu abri aqui o Euro USD em OTC, somente para poder dar um exemplo, tá? O que seria o martingale? O que seria o martingale? Digamos que nós temos aqui uma linha de venda imaginária, e nós fizemos uma venda, tá? Fizemos uma venda, deixa eu colocar aqui para 5 minutos só para poder exemplificar. Fizemos uma venda aqui no Euro USD, e o gráfico começou a subir, 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 terminou a entrada e você perdeu a entrada de R$2. Perdeu. Acabou a entrada e você perdeu. O que seria o martingale? Martingale nada mais é do que você fazer uma nova transação utilizando a tua mesma análise, ou seja, se você identificou que seria uma venda e o gráfico foi para cima, você vai fazer uma nova venda mais uma vez, só que com o dobro do valor que você entrou na primeira entrada. Se na primeira entrada você entrou com 2, na segunda você vai entrar com 4. Aí você vai clicar em vender de novo. Só que aí o gráfico teima a subir. Sobe, 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 sobe. Finaliza o gráfico e você perde novamente. Perdeu de novo. E aí você vai fazer o quê? Segunda mão de martingale. Só que agora, ao invés de você entrar com 4, você vai ter que entrar com 8. Você vai ter que dobrar o valor que você entrou. Você vai, de novo, apostar numa venda. Você vai clicar de novo em uma venda. E o gráfico teima novamente em subir. E aí você vai e perde novamente. Esse aqui é um dos maiores cemitérios de traders que existe. Tá? O martingale, ele é um dos maiores, se não o maior culpado por traders iniciarem e simplesmente abandonarem no meio do caminho. Porque a gente aprende que o martingale salva, mas na verdade o martingale não salva coisa nenhuma, tá? Quando você perde em uma análise que você fez, esqueça, respeite e vá procurar uma outra análise, tá? Porque se você for inteligente e você não cair nesse golpe do martingale, você vai analisar que você começou dando uma entrada de R$2. Digamos que você deu uma entrada de R$100, só para ficar mais prático com a minha matemática. Na segunda, você vai ter dado uma entrada de R$200. Na terceira, você vai ter dado uma entrada de R$400. Só que se você parar para olhar aqui, você não perdeu R$400. Você perdeu 700. Você perdeu 100 da primeira, 200 da segunda e 400 da terceira. Ou seja, você entregou R$700 para o mercado, quando na verdade era só para você poder ter perdido aqueles primeiros 100. Larissa, estranho, deve ser para pessoas que não desistem nunca. Na verdade o martingale é um pouquinho complicado,
Larissa, logo quando eu comecei, eu vou falar para vocês que eu quebrei algumas bancas, né? E o grande culpado fui eu, lógico, mas o martingale me ajudou bastante, porque fazia parte de uma sala de sinal, que é a maior roubada do mundo, sala de sinal, principalmente sinal catalogado, que vocês vão ver muito, né? Ah, entre na minha sala de sinal, assertividade de 90%, até um martingale. O cara não existe. O cara trabalha com par ou ímpar. Não tem como você prever, por exemplo, o cara vai falar para você que amanhã, 8 horas da manhã, o euro USD, 8 horas da manhã, você vai fazer uma compra para 5 minutos. Isso é impossível. Não tem como ninguém prever para onde vai o euro USD amanhã, 8 horas da manhã. Você não consegue prever agora, olhando para o gráfico, para onde o euro USD vai. Imagine amanhã, 8 horas da manhã. Então, quando você vê alguém oferecendo sala de sinal, fuja, tá? Não passe nem perto de sala de sinal, que é furada. Sim, Larissa, pode prever pelas linhas, mas aqui, ó, por exemplo, nesse momento eu estou vendo que o EURUSD está caindo, apesar que isso aqui é o TC. Mas aqui não tem nenhuma marcação, não tem um fundo ou um topo para poder me basear, entendeu? Então, eu não sei ainda para onde é que o EURUSD vai. Ele pode ir para cima e pode ir para baixo. Então, não tem, em hipótese alguma, como prever o que vai acontecer com o EURUSD amanhã. Impossível. Não existe isso. Não existe previsão, tá? Então, sala de sinal nada mais é do que um par ou ímpar que os caras fazem e coloca lá as listas, né, catalogadas e no final das contas só faz a longo prazo quebrar a banca de muita gente. Paulo Henrique, eu entrei no Clube da Renda e só tive prejuízo. Faz parte, né? Às vezes a gente tem que arriscar e cometer alguns erros para a gente poder aprender. Mas vamos lá. Isso aqui é o que você não deve fazer nunca. Martingale. Dê sua entrada, analise, faça a entrada e tchau. Tá? Agora, em contrapartida, tem uma outra coisa que é muito boa, que é espetacular, chamada Soros. Tá? O que é Soros? Soros é você pegar um valor que não vai te fazer falta. E como é que eu indico que você trabalhe com Soros? Todos os meses, separe uma semana para que você possa fazer uma entrada por dia, tá? Fazer uma entrada por dia e utilizar Soros. Tá? Então, você vai fazer uma semana, por exemplo, você vai ter 4 semanas no mês, durante uma semana você faz Soros, tá? Como é que você vai fazer os Soros? O Soros, ele é bem simples, tá? Digamos que você iniciou a semana com a banca de R$100, ok? Então, você vai dar uma entrada na segunda-feira com R$100 inteiro, certo? Então, você vai ganhar 91. Na terça-feira, você vai dar entrada com 191, que é os R$100 que você tinha mais o lucro, tá? Daí, na terça-feira, você vai dar entrada com 191, vai ganhar 174. Matemática aqui, você vai para 365 na quarta-feira. Na quarta-feira, você vai entrar com 365, vai ganhar 333. Daí, você vai estar aqui arredondando para R$700. Na quinta-feira, você vai entrar com R$700. Daí, você vai para 1.338. E na sexta-feira, por fim, você vai dar uma entrada com 1.338, finalizando a semana com aproximadamente R$2.500, tá? Isso aqui é Soros. Você vai ter 5 níveis de Soros. A primeira entrada de Soros na segunda, a segunda entrada de Soros na terça, a terceira entrada de Soros na quarta, a quinta entrada de Soros, desculpa, a quarta entrada de Soros na quinta e a quinta entrada de Soros na sexta. Então, você vai começar com R$100 e na semana você vai estar finalizando com R$2.500. Ah, Wilson, mas eu corro o risco de chegar na quinta com 1.350, dar uma entrada com 1.350 e perder tudo. Sim, corre esse risco. Nem todo mundo que começa com R$100 na segunda vai ter coragem de chegar na quinta-feira com 1.300 e arriscar todos os 1.300. Só que se você praticar os Soros, você tem que ser fiel. Se você começou a semana com Soros, vá até o final. Tá? Por mais que você chegue na quinta-feira e perca,
mas você não está perdendo os 1.350, você está perdendo os 100 que você iniciou, tá? Eu garanto para vocês que uma semana de soro bem-sucedida vai te deixar num outro nível de motivação para que você possa iniciar a semana seguinte com um outro nível de motivação. Por exemplo, eu começo, por exemplo, com R$ 2.500 uma semana de soros. Olha só como é que fica bonito você fazer uma semana de soro completo. Você começa com 2.500, na segunda, na terça, você vai estar com 4.750, na quarta, você vai estar com 9.000, na quinta, você vai estar com 17.300 e na sexta, você vai estar com R$ 32.800. Você consegue transformar R$ 2.500 em R$ 32.800. Qual é a diferença de uma semana de soros para uma semana normal? A concentração. Sim, soros escreve assim mesmo, soros. A concentração. Você tem que colocar na tua cabeça que aquela semana é uma entrada por dia e que você vai sentar o bumbum na cadeira para procurar a melhor oportunidade de todas. Você não vai entrar em qualquer oportunidade. Você vai procurar confluência, você vai procurar linha de confluência de cruzamento de LTA com suporte de resistência com LTB, de Fibonacci com LTB, com LTA. Você tem que ficar ali das 7 da manhã às 3 da tarde, se precisar. Mas você tem que fazer a entrada perfeita. Vocês estão conseguindo me acompanhar o raciocínio? Wilson, explique de novo como joga o dinheiro. Sempre é a entrada mais o lucro, ok? Exatamente assim, Larissa. É a entrada mais o lucro. Se você entrou, se você tem R$ 100 na tua conta, na segunda-feira você vai entrar com 100. Você vai ganhar 91. Na terça, você vai pegar os 100 que você tinha, mais os 91 que foi o seu lucro, e vai entrar com 191. E assim sucessivamente. Alex Garcia, eu não consigo fazer isso, aí quem me limitou na digital em $80. Então, cria uma conta nova, Alex. Se quem limitou você, cria uma nova conta. Na verdade, Renilson, é uma semana exclusiva só para soros, que é isso que eu acabei de falar, que é essa multiplicação. Todas as outras semanas você vai fazer o trade normal, tá? Normal. Você vai lá, faz 2, 3 entradas no dia, para, lindo. Só que tem uma semana no mês que você vai fazer isso. Você vai pegar a entrada, você vai separar ali R$ 100, R$ 200, R$ 500, um valor que não lhe faça falta, tá? E você vai colocar o valor ali e vai trabalhar psicologicamente para fazer uma entrada por dia com todo o valor que você tiver na banca, na corretora, tá? Se você começar com 1.000, você vai dar 1.000, vai ganhar 900, no dia seguinte você vai entrar com os 1.900, vai ganhar 1.700, no dia seguinte você vai entrar com os 3.600 e assim por diante. Exatamente, Wesley. Sempre procurar a melhor de todas as oportunidades. Garanto para você, Soros vai lhe deixar muito, muito, muito feliz. Tá? É uma semana que você vai ter um pouquinho mais de trabalho, você vai passar mais tempo na frente do computador, mas vai te fazer bastante feliz. Você vai acertar 5 entradas aí e dar uma multiplicada no teu capital de uma forma bem agressiva. Renilson, de quanto tempo faz Soros? Eu faço uma vez por mês. Eu pego uma semana no mês, geralmente a primeira semana do mês, pega a primeira semana do mês e faz Soros de uma forma mais agressiva. Qual o valor mínimo de abrir uma banca? Igor, você pode dar entradas de, no mínimo, se eu não me engano, é R$ 4. Confesso para você que eu não sei. Não, é R$ 2, desculpa. Você pode dar entrada mínima de R$ 2, tá? O depósito mínimo, se eu não me engano, é R$ 40. Alguém me corrija se eu estiver errado. R$ 60. Isso, R$ 60. Paulo Henrique, pode fazer 5 entradas no mesmo dia e finalizar a semana? Paulo, até pode, mas para você fazer 5 entradas perfeitas no mesmo dia, é muito difícil. Então, eu indico fazer uma entrada apenas por dia, porque você vai conseguir focar na melhor oportunidade, entendeu? Então, às vezes, você vai começar ali 6 horas da manhã,
você só vai conseguir encontrar a melhor oportunidade com confluência 11 horas da manhã. Então, é muito mais vantajoso fazer uma entrada por dia e encontrar as melhores oportunidades do que você fazer 5 entradas no mesmo dia e acabar quebrando. Fader, se perder tudo na quarta, continuo com o valor dobrando ou paro? Se você perder em qualquer dia, você para com os Soros e volta ao tradicional, tá? Dando entradas com gerenciamento. Bruno, qual é o melhor, uma conta em dólar ou uma conta em real? Bruno, eu prefiro em real por duas razões. Primeiro, que o dólar tem muita volatilidade de alta e de baixa. E segundo, que quando você saca, geralmente saca para carteiras digitais, né? E aí você perde na transação de conversão do dólar para o real. Então, isso não é muito agradável. Por isso, eu prefiro trabalhar com o real, tá? Mas tem gente que prefere em dólar. Isso aí é muito peculiar, varia de pessoa para pessoa. Beleza? Todos conseguiram compreender o significado dos Soros? Maravilha. Bom, mandaram aqui no chat que alguém participou de uma sala e durante um tempo foi até legal. Mas é como eu falei, existe a sala de sinais, que são sinais catalogados, que isso é barca furada. E existe a sala de operações ao vivo. A sala de operações ao vivo é diferente. Inclusive, eu fazia isso com os meus alunos, né? Parei. Que a sala de operações ao vivo é o quê? Um trader mais experiente vai entrar, vai fazer isso aqui que eu estou fazendo, ó, espelhar a tela, e vai falar para vocês o quê? Pessoal, EURUSD tem uma compra na taxa de 1,0210. Qual o trabalho que você vai ter? Esperar chegar na taxa de 1,0210 e fazer a compra. Porém, a grande vantagem de você fazer uma operação ao vivo com um trader mais experiente é que, às vezes, o gráfico vai naquela linha que ele estava planejando fazer uma compra, porém, ele consegue identificar, através da experiência dele, que é muito provável que rompa. Então, ele fala, pessoal, abortem a compra do EURUSD. Vamos procurar uma nova taxa. Então, existe uma diferença muito grande sobre sala de operação ao vivo e sala de sinais, tá? Gabriel, tem como deixar agendado uma compra ao invés de só ter uma notificação? Não. Não tem como deixar programado compra em opções binárias, somente em Forex, tá? Em Forex você consegue deixar programado, em opções binárias não tem como, infelizmente. Na Olymp Trade dá. Na Binomo também dá. Na Cotex dá? Na Cotex também dá. Eu, particularmente, não gosto dessas outras porque pagam payout, né? Que é isso aqui, bem pequeno. Então, não curto muito, não. Tá? Mas vamos embora. Seguindo a sequência. Vamos agora para uma outra coisa muito, muito importante, tá? Que é a defesa. O que é defesa? Durante o dia, você vai ver que vão ter velas fora de um padrão comum. Deixa eu ver se teve alguma aqui hoje. Aqui é o OTC, poxa. Deixa eu voltar para o gráfico real. Vamos ver. Ó, aqui, ó, no EURUSD. Nós tivemos 3 velas aqui no EURUSD, 9,35, 9,40 e 9,45. Foram 3 velas com um padrão de tamanho um pouquinho diferente, tá? E o que é que significa isso aqui? Provavelmente, ela sofreu influência de notícia ou de evento, que vocês vão aprender daqui a pouco qual a influência trazida por notícias e eventos, tá? Então, como é que nós fazemos uma defesa?
Prestem bastante atenção, tá? Eu vou colocar aqui no gráfico de 5 segundos para vocês conseguirem enxergar melhor como é que faz uma defesa. Por exemplo, imagine que essas velas aqui são velas de 5 minutos, tá? Ó, são velas de 5 minutos. Só imaginem, faz de conta, são velas de 5 segundos. Aí eu vou vir aqui e vou fazer uma compra no EURUSD. Comprei. Eu quero que ela vá para baixo, só para poder mostrar como é que faz a defesa. Só porque eu quero que ela vá para baixo, ela vai para cima. Uma abençoada mesmo. Vamos de novo. Ah, filha da mãe. De novo. Ó, fizemos uma compra aqui em cima, tá? Eu quero que ela desça para poder mostrar o que é de fazer a defesa. E, pelo visto, ela não vai descer. Vamos lá. Outra compra. Pronto, começou a descer. Ó, digamos que isso aqui fosse uma vela de 5 minutos. E a vela de 5 minutos deu uma mega esticada. Aí você faz o quê? Você faz uma defesa. Você vai fazer uma nova compra com o mesmo valor que você deu na primeira, de R$50. Para que serve a defesa, Wilson? A defesa só serve quando você fizer uma transação de compra ou de venda e a vela seguinte, ou a outra vela depois da vela que você deu a entrada, deu uma esticada gigantesca. Tipo assim, foi muito distante de onde você comprou, de onde você vendeu. Por quê? Para que serve isso? A defesa. Porque geralmente, quando a gente faz uma entrada, geralmente uma vela acaba esticando contra a nossa entrada. Então, se você faz a entrada, por exemplo, aqui, ó, se o gráfico terminar entre as minhas duas linhas de compra, ao invés de eu perder R$50, eu perco só 4. Deu para entender o que é a defesa? Vamos lá. Vou fazer de novo. Ó, preste atenção, Larissa Renilson. Eu fiz uma compra aqui em cima, certo? Aqui em cima. Essa aqui foi minha compra original. Deixa eu vender essa segunda aqui. Agora aqui, essa daqui. Ó, eu fiz uma compra aqui em cima, tá? Aí o gráfico despencou. Eu quero que ele suba, mas ele começou a descer com muita força para baixo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma nova compra com o mesmo valor que eu fiz aqui em cima. Eu comprei aqui em cima com R$50. Eu vou fazer uma nova compra agora, com R$50 também. Por quê? Se o gráfico terminar entre as minhas duas linhas de compra, ao invés de eu perder os R$50, que seria uma derrota fatalmente aqui, porque o gráfico desceu muito, eu perco apenas 4. Eu estou defendendo a minha compra. Então, eu fiz uma nova compra lá embaixo, depois que o gráfico desceu muito. Eu quero que ele suba. Mas, do nada, ele começou a despencar para baixo, surgiu uma notícia de última hora, coronavírus voltou e bagunçou tudo. Então, o gráfico, a vela desceu com muita força. Aí eu vou e faço uma nova compra com exatamente o mesmo valor da entrada que eu dei principal. Wilson, mas se o gráfico resolver retrair e ir lá para cima, melhor ainda. Que aí você vai ganhar os R$50 dessa da transação aqui e os R$50 dessa transação aqui. Então, ao invés de você ganhar R$45, você vai ganhar 90. Você vai ganhar dessa transação de 50 e dessa transação de 50. Conseguiram entender? Diógenes, se defender com 1/3 a mais do valor não é lucro? É, mas uma defesa ela serve para amenizar as perdas. Então, assim, é melhor você amenizar o que você vai perder do que você ir na ganância de querer ganhar em cima do que você iria perder, porque daí você pode aumentar o teu prejuízo. Então, para que você não perca muito, é melhor você colocar exatamente o mesmo valor para que você possa apenas amenizar a perca que você vai ter. Larissa, aponte as duas linhas de compra, por favor. Aqui, ó, nesse momento está acima das duas linhas, ó. A primeira linha está aqui, ó, a primeira linha verde está aqui, e a segunda linha verde de compra está aqui, ó. Ó, nesse momento, eu estaria ganhando as duas transações. Ó. Vocês estão vendo aqui que o lucro, se terminasse agora, eu estaria ganhando R$91. Essa é a parte boa de fazer defesa. Se o gráfico do nada retrai
e vai na direção que eu quero que ele vá, eu ganho nas duas transações. Conseguiu ver, Larissa? O ideal é defender com o mesmo valor, exatamente. Jefferson Nunes, noção de defesa é bom com tempo de tela. Exatamente. Não é para sair fazendo defesa em todo lugar. A defesa só é para ser feita quando você conseguir enxergar uma vela estupidamente grande na direção contrária à tua transação, tá? Se isso acontecer, aí você faz a defesa. Voltando a dar o exemplo do EURUSD, ó, EURUSD. Ó, por exemplo, digamos que eu fiz uma venda aqui, ó. Fiz uma venda aqui. Deixa eu sinalizar aqui para vocês enxergarem. Fiz uma venda aqui, ó, nessa vela aqui, tá? Tocou aqui no pavio, vendi. Aí retraiu, voltou aqui, só que a última vela, que é essa aqui, ela estourou lá para cima, ó. Ela veio, tocou, eu vendi, ela retraiu bonito. Próxima vela, tranquilo. E aí, na última vela, que é a vela que vai me dar o dinheiro que eu quero, a vela faz o quê? Estoura. Tum, vai lá para cima. Quando você enxergar que ela deu um pico muito forte, você faz uma nova venda aqui em cima. E aí, o que acontece? A vela não terminou aqui, ó. Terminou aqui, né? Então, ao invés de você perder a tua entrada aqui, você vai diminuir, minimizar a tua perca. Se você entrou com 100, você vai entrar com 100 aqui e com 100 aqui em cima. Então, ao invés de você perder seus 100, você vai perder só R$10, tá? Então, é como o Jefferson falou, defesa é muito tempo de tela, muita experiência, você tem que conseguir enxergar bem o melhor momento para poder fazer a defesa, porque senão você vai fazer a defesa na hora errada, no lugar errado, e aí você vai perder duas vezes, tá? Eu estou ensinando para vocês o que é defesa, mas eu não estou indicando que vocês façam defesa agora. Defesa é lá para frente, quando vocês tiverem a experiência necessária, tá? Renilson, essa compra usando as velas do quadrante, né? Exatamente, Renilson. Jefferson, você usa divisão de taxa? Jefferson, não uso. Divisão de taxa ela serve mais para expiração de 1 minuto. Como a gente trabalha com M15, expiração para 15, raramente vai dar empate, raramente vai vir no mesmo lugar que quando você fez a compra ou onde você fez a venda. Então, não é necessário fazer divisão de taxa em M15, não. M15 é tranquilo. Ciro, quantos por cento de banca eu uso para uma entrada? Vou explicar já já, Ciro, sobre gerenciamento, tá? Que é muito importante também. Mas todos conseguiram acompanhar a divisão de taxas? A defesa de taxa? Deu para conseguir entender o que é defesa? Só se faz defesa quando você conseguir enxergar que a última vela ou a penúltima vela estourou com muita força na direção contrária à tua análise. Se você fez uma compra e você identificou que a vela esticou para baixo com muita força, você faz uma defesa. E vice-versa. Fiz uma defesa hoje sem nem imaginar. Consegui lucrar nas duas compras. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos para o próximo tópico. Defesa ok, tá? Confluência, eu já tinha passado para vocês ontem algo, né, relacionado à confluência. Então, a confluência de fatores, como vocês bem já sabem, são as melhores entradas de todas. São as entradas que eu chamo de entradas snipers, porque o índice de erro é praticamente zero, tá? O índice de erro nas entradas com confluência são de praticamente zero, tá? Então, é sempre importante vocês terem essa noção. Se vocês estiverem com pressa, quem tem pressa, come cru. Quem tem pressa, geralmente, tem mais dificuldade de lograr êxito, tá? Então, geralmente eu começo 6h30, 7 horas da manhã e vou até o momento que eu encontrar as melhores oportunidades. Então, a confluência é um encontro de 2 ou mais fatores. Wilson, por que de 2 ou mais fatores? Porque pode ser que você encontre uma confluência de 3 fatores, que aí é o tipo de entrada que você entra com a banca toda. Quando você encontrar uma confluência com 3 fatores, você pode pegar, pode vender a casa,
pode vender o carro, financiar um rim, colocar tudo na corretora e entrar sem medo. E como é que seria uma entrada com confluência de 3 fatores? Por exemplo, digamos que aqui nós temos uma linha de compra. Aqui seja um suporte, tá? Nesse fundo aqui. Aqui nós tivemos a Fibonacci, que eu tracei um pouquinho antes. Deixa eu traçar ela de novo. Agora deixa eu mudar a cor aqui, porque ficou uma linha de mafagafo. Ó, você tem uma linha roxa de suporte, você tem uma Fibo e você tem uma LTB que virou suporte porque foi rompida. Aonde está a confluência em 3 fatores? Aqui, ó. Se o gráfico vier aqui, testar de 38, lindo, descer e vier aqui nessa de 50, como eu falei, é o tipo de entrada que você pode financiar o teu rim, pode vender a casa, pode vender até o irmão mais novo, tá? Porque esse é o tipo de entrada que você não tem como errar. Wilson, mas é simples encontrar uma confluência de 3 fatores? Não, não é simples, porque senão, né, ficava na frente da tela até encontrar. Às vezes você vai encontrar uma confluência de 3 fatores no mês, nenhuma no mês. São entradas raras de encontrar. Porém, quando encontra, a gente sempre faz as entradas com mais certeza, com toda a banca, se você quiser, porque não tem erro. Pode ser rim com pedra? Aí rim com pedra vale menos, né? Vitor Hugo, só se respeitar de 38. Exato. Se respeitar de 38, que é o teste, você vai na de 50 ou na de 61.8. Se não respeitar a de 38, aí você esquece, tá? Então, é importante que você consiga enxergar o teste na 38.2 para que você possa ir na de 50 ou na de 61.8. Beleza? Cara, acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp, estou dando uma olhada aqui agora, dá até uma pausa, quase que eu dou uma risada. Não dei risada porque o microfone estava aberto. Uma pessoa mandou mensagem agora aqui, perguntando se tinha como gravar a aula para poder enviar, porque ela está assistindo jogo de futebol, o jogo do time. Falou que é jogo de Libertadores e é um jogo importante. Tá sem som? Vocês conseguiram ouvir o que eu acabei de falar? O Vitor Hugo mandou aqui que está sem som. Deve ser problema na sua saída, Vitor. Então, assim, eu particularmente recebo esse tipo de mensagem com muita tristeza, sabe? Cara, não tem como você ganhar dinheiro se você não levar a sério. Eu estou vendo aqui que aqui nós temos alguns traders que já operam. Daqui, olhando rapidamente, Paulo Henrique é o Paulão do chat da IQ? Não. Beleza. Daqui, olhando aqui, eu estou vendo que tem aí pelo menos umas 10, 15 pessoas que já operam e tem gente que opera já há bastante tempo, tá? E essas pessoas que operam há bastante tempo, cunhado do Wilton Júnior, beleza. Essas pessoas que operam há bastante tempo estão aqui porque sabem da dificuldade que é de viver do mercado. Só consegue quem realmente leva a sério. Alex Garcia, eu sou o Levi. Não sei se lembra de mim. Lembro sim, Alex. Só consegue realmente quem leva a sério. Por quê? A parte mais difícil de todas, pessoal, não é traçar linha, não é esperar o melhor momento para poder fazer compra, não é o melhor momento para esperar poder fazer uma venda. A parte mais difícil está relacionada a isso aqui, ó. Gerenciamento. Sem isso daqui, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, é o que eu vou estar explicando para vocês agora. A parte mais complexa de todas para o trader é gerenciamento.
Se você não entender que durante um mês você terá 4 dias ruins, você nunca vai conseguir evoluir. Se você não entender que durante a semana você vai ter um dia ruim, às vezes até 2 dias ruins, você nunca vai conseguir evoluir. Porque sempre, sempre, Larissa, porque o povo usa pseudônimo aqui. É, não entendo também. Larissa é psicóloga ou é advogada? Advogada. Ok. Muita gente que opera há bastante tempo continuam quebrando banca atrás de banca por falta de quê? Gerenciamento. Ah, Wilson, mas o que é gerenciamento? Como eu acabei de falar, saber que dias ruins vão existir. Não tem para onde você fugir. É fato, tá? Dias ruins vão existir. E quem ganha com isso? Você, a partir do momento que você consegue ter equilíbrio emocional para aceitar. Certo? Então vamos lá. Qual o gerenciamento que você indica, Wilson, fazer quando eu for realmente ir para a prática, operar com o meu dinheiro real? Enquanto vocês estão operando com dinheiro fake, dinheiro demo, vocês podem dar 50 entradas no dia, não tem problema nenhum. Mas quando for para a conta real, para o dinheiro, vamos para valer, é isso daqui, ó. Cadê a setinha, meu Deus? É isso daqui, ó. Gerenciamento 2 para 1. O que é que significa gerenciamento 2 para 1? Significa que você vai dar 2 entradas por dia. Wilson, acertei as 2 entradas no dia. Para. Wilson, errei as 2 entradas no dia. Para também. Se você errou as 2 entradas no dia, significa que aquele dia ele não está um dia bom, não está um dia que está respeitando. É um dia que está rompendo taxa. É um dia onde os big traders, que a galera que tem muita grana, e quando eu falo muita grana, não é 10 mil reais, 30 mil reais. Quando eu falo muita grana, é 4 bilhões, 10 bilhões, 20 bilhões. Eu estou falando do JP Morgan, né, que é o maior big trader do mundo. Eu estou falando de Santander, eu estou falando de Ashida, que é um japonês também, que é um dos melhores e maiores traders do mundo. Essa galera, quando eles entram no play para brincar, eles entram com bilhões. Então, se você der o azar de entrar num dia que essa galera tá brincando no parquinho, provavelmente você vai sair em um dia negativo. Então, se você perdeu 2, pare. Desligue o computador e volte amanhã. Então, o melhor gerenciamento de todos, é o gerenciamento 2 para 1. Ganhei 2, parei. Perdi 2, parei, volto amanhã. Wilson, ganhei 1, perdi 1. O que é que eu faço? Vai mais 1. Por isso, o gerenciamento é 2 para 1. Ganhou as 2, acabou. Se ganhou 1 e perdeu outra, vai mais uma vez, tá? De vocês aqui que já operam, quantos de vocês têm dificuldade em seguir um gerenciamento? Pode colocar aí, sem vergonha nenhuma. Ó, o Bruno colocou aqui, eu tenho 1 ano e meio de mercado e meu maior problema é o gerenciamento. Gerenciamento é complicado. Eu não lembro com quem foi que eu falei. Eu não lembro com quem foi que eu falei, não sei se foi com o Jackson. Jackson tá aí, Jackson? Paulo Henrique, eu sou impossível, mas não pode ser, cara. O mercado não passa a mão. Não passa a mão. O mercado ele é muito cruel. E por que, Wilson, eu devo ter gerenciamento? Porque, como eu falei, se você tenta recuperar, vamos dar um exemplo. Você tem uma banca de 500 reais. Você vai dando entrada ali de 50. Você entrou com 50, perdeu. Aí você vai entrar na próxima de novo com 50. Perdeu de novo. Você já perdeu 100. E aí, quando você perdeu 100, você vai fazer o quê? Seu psicológico vai falar com você, entra com 100 para recuperar a perca. Aí você vai e faz o quê? Entra com 100. Você fala, não, agora eu vou recuperar, porque eu perdi 100, mas agora eu vou entrar com 100 para recuperar, volto 0 a 0 e começo de novo. Aí você entra com 100 de novo e perde o 100 que você acabou de entrar. Só que nessa brincadeira você perdeu 200. E daqueles 500 que você tinha, você só tem 300 agora. E aí o que você faz? Seu psicológico abala,
Aí você faz o quê? Quer saber? Vou entrar com os 300 agora, porque eu recupero os 200 e ainda saio com 100 de lucro. E aí você faz o quê? Entra com os 300 que restou e perde tudo. Como é que é a história aí? Perdeu um iPhone? Espera aí que eu perdi essa história aí. Jefferson perdeu R$500 num dia por não aceitar perca. É normal, normal. É como eu falei, o gerenciamento faz toda a diferença. Se você não tem gerenciamento, você não é trader. Se você não tem gerenciamento, você é um analisador de gráfico, tá? Sem gerenciamento, sem profissionalismo. Então, põe na cabeça. Quer uma dica importante para quem é casado? Prestem atenção. Chega para tua esposa, chega para o teu marido, para tua mãe, quem não for casado, para o teu pai, pede para a pessoa colocar a senha no teu computador, no teu notebook, e fala assim, pai, mãe, marido, mulher, se eu perder duas entradas, que a pessoa vai saber que você perdeu. Você vai xingar, você vai esbravejar, você vai bater na mesa quando você perde. Então, quem está perto de você sabe que você perdeu. Então, você vai falar para a pessoa que está perto. Se eu perder duas, se você vê eu resmungando 2 vezes, venha no meu computador e desligue. Só aquela pessoa tem a senha, você não tem a senha. Por quê? Você não vai conseguir fazer mais transação. A pessoa só vai ligar seu computador amanhã. Ah, é igual a raspadinha. Ganha. É bem isso mesmo. Então, faça um gerenciamento inicialmente 2-1. É um gerenciamento muito bom. É um gerenciamento que vai manter você vivo no mercado por muito tempo. E aí, quando você se tornar profissional de fato, aí você decola. Beleza? Conseguiram entender o que é gerenciamento? Maravilha. Agora, com todo o carinho do mundo, mesmo que a maioria ache que é bobeira, eu criei com todo o carinho do mundo uma planilhazinha para vocês, tá? Para que vocês possam ter gerenciamento e acompanhamento mensal dos teus lucros. Se você simplesmente está fazendo lucro por fazer e nem sabe quanto você está fazendo de lucro, simplesmente você faz lucro, acabou e tive um mês ruim, 2 bons e maravilha. Está errado. Se você quer se profissionalizar, utilize essa planilhazinha aqui, que é bem simples. Como eu falei, fiz com todo o carinho do mundo. Passei quase 2 horas fazendo essa planilha, que eu sou péssimo de Excel, mas eu acredito que ficou bacana. Então, vamos lá. Comecei o mês com uma banca de R$500. Você vai colocar lá R$500, tá? Capital inicial, quantidade de dias que você operou. Hoje foi meu primeiro dia operando. Ó, vão acompanhando, tá? Valor inicial da banca, capital que eu tenho atual, quantidade de dias operados, só operei hoje, tá? Ordem, dei a primeira ordem de R$100. O payout é isso daqui, para quem não lembra, ó, payout é quanto de percentual está pagando naquele momento, porque às vezes paga um pouco mais, às vezes paga um pouco menos. Então, nesse momento, o payout está 91%, ó. Está pagando 91% o payout, tá? Então, voltamos lá para cá, colocamos aqui 91, e aí eu sei que a minha ordem foi positiva, eu ganhei 91%, tive um retorno de R$91, tá? Então, vou vir aqui, dia 1º de abril, tive um retorno de R$91,00. Então, automaticamente, o meu capital que iniciou no mês com 591, desculpa, com 500, nesse momento passa 591. Segundo dia, eu dei uma entrada um pouquinho mais reservada, de apenas R$50. Você vai colocar aqui 2 dias operados, payout de 91, retorno de 45. Você vai colocar aqui dia 2 de abril, R$45,50 e dá um Enter. Automaticamente já vai modificar aqui para você poder ter uma ideia de capital. Por quê? Às vezes você faz saques durante o mês e você não sabe exatamente como ficou a tua planilha de ganhos no mês. Então, comecem a entender. Quer ser profissional? Quer botar o negócio realmente para frente? Comece a agir como profissional, tá? Eu tive um ensinamento de um diretor durante anos,
quando eu vendia curso de inglês em Aracaju, quando eu comecei há 14 anos atrás. Ele falou, Wilson, trate a escola como se fosse sua, porque um dia, se você tiver uma escola, você vai saber exatamente como tratar e a importância que ela vai ter. Então, desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar, eu sempre tratava a escola como se fosse minha. Até que um dia, depois de muito tempo, eu consegui ter a minha própria escola, tá? Então, quando você começa a imaginar que você quer se tornar profissional no mercado financeiro, comece a agir como se você já fosse profissional. Ah, Wilson, mas eu estou começando agora. Não tem problema nenhum. Utilize planilha, utilize gerenciamento, utilize uma semana de Soros, não utilize martingale e siga na direção correta, sem erros. Beleza? Vamos lá. Entender, todos entendem. Na prática é difícil de seguir. É bem isso, Bruno. Todo mundo entende gerenciamento. Na prática é difícil. Wellington, tenho planilha e não uso, vou começar a usar. Use, Wellington, faz muita diferença. Larissa, manda a planilha para a gente, por favor. Mandarei sim lá no grupo do Telegram. Estela, ao solicitar o saque, quanto tempo recebemos? Geralmente, Estela, leva em torno de 3 dias. Eu, geralmente, caio no mesmo dia ou no dia seguinte, tá? Tive aluno meus que já demorou 6 dias para cair, teve aluno que também recebeu no mesmo dia. Então, depende muito da própria corretora, tá? Mas geralmente varia aí de 2 a 6 dias úteis para o saque cair. Beleza? Então, vamos seguir. Todo mundo conseguiu acompanhar como é que usa a planilha? Bem simples, bem intuitivo. É só ir clicando, preenchimento ele é automático, né? Então, façam uso da planilha. Quem já tiver planilha, lógico, utilize a planilha que você tem, que com certeza é melhor do que essa. Essa aqui foi uma planilhazinha bem básica, mas para quem está começando mesmo. Beleza? Dúvidas até aí, galera? Fader, qual a melhor corretora de usar? Fader, eu já utilizei todas as corretoras, menos a Cotex. Cotex foi a única que eu não utilizei, porque ela fez uma coisa que não me agradou, né? A Cotex, para quem não sabe, ela acabou de iniciar no mercado faz pouco tempo, aqui no mercado nacional, né, no Brasil, e ela enviou para vários traders. Eu vou estar falando isso aqui em primeira mão para a grande maioria de vocês, tá? E eu recebi, inclusive, essa mesma menção. Ela patrocina alguns traders que têm um resultado mais expressivo com uma conta fake. Como é que funciona essa conta fake, Wilson? A conta fake, você consegue manipular o gráfico e o valor que você tem lá na conta real é de faz de conta. Você consegue colocar o valor de real lá de faz de conta, tá? Então, quando eu recebi essa proposta, já vi que não era uma coisa séria, por isso que eu nem abri conta na Cotex, tá? Eu fiquei na IQ entre as que eu já utilizei, que foi a Olympic Trade, a Binomo e a IQ Option. A Cotex eu nem cheguei, quer dizer, cheguei até a abrir conta para testar, mas depois que eu recebi esse contato, vi que o negócio era furada, porque a partir do momento que uma corretora oferece conta fake para big traders do Brasil, para que eles possam expandir a corretora no país, já sei que o negócio não ia muito bem para frente, tá? Então, quando você vê aí traders fazendo 500 mil reais num dia, 1 milhão de reais no dia, né? Não vou falar, por exemplo, que aqui tem um tal de cangaceiro. Vocês têm algum seguidor do cangaceiro aí, mas já saiba de primeira mão. Aquelas entradas que ele faz é fake, tá? Aquelas entradas que ele faz de 1 milhão é fake. Ninguém, preste atenção no que eu vou falar, ninguém, em absoluto, jamais teria coragem de pegar 1 milhão de reais e dar em uma única entrada em opções binárias. Ah, Wilson, mas o cara achou uma entrada top. Meu amigo, não existe entrada top no mundo que me faria colocar 1 milhão de reais em uma única entrada. A não ser que eu tivesse 100 milhões, né, que não vai me fazer falta nenhuma. Mas não é o caso dele e nem de outros traders aqui do Brasil. Beleza? Bruno, jogador, fez uma entrada de 340 mil. Será que é verdade? Rapaz, Bruno não está tendo dinheiro para pagar as contas dele. Ele estava esses dias com pensão da filha atrasada. Como é que o cara vai dar uma entrada de 340 mil? Nem sonhando.
Larissa, a Cotex, pelo menos a Cotex ofereceu para traders que já têm mais conhecimento, né? Ela ofereceu para muitos traders. Wesley, Surreal Ports é confiável? Cara, ele é um cara aparentemente bacana, tem umas entradas legais, ele faz bacanas as análises dele. Então, não tenho do que desconfiar. Tem outros que eu sei que são sem vergonha, mas o Ports não tenho nada para falar dele, não. O Wellington, por isso que ele só opera na Cotex, exatamente, o Wellington. Ele saiu da IK Option, opera somente Cotex, porque daí ele faz o quê? Ele vive de vender curso. Cada curso dele, ele vende a R$1.000, né? Então, se a galera vê que ele está ganhando R$1 milhão na semana, o que é que você vai querer? Você vai querer comprar o curso desse cara? O cara está fazendo 1 milhão por semana. Quem é que não vai querer pagar R$1.000 num curso de um cara que faz 1 milhão por semana? Eu pagaria. Só que o que ele faz? Ele pega esse curso de R$1.000, vende para 1.000 pessoas e ganha 1 milhão. Ele ganha 1 milhão, ele não precisa operar. Ele só precisa fingir que está operando, né? Larissa, vocês pagam para ver a análise desses caras? Esses caras geralmente têm canal de YouTube, eles ficam postando as entradas maiores assim, entendeu, Larissa? Eu já acompanho há bastante tempo, já sei quando a entrada é fake ou não. Principalmente quando eu consigo enxergar qual gráfico que ele está operando. Daí eu vou, olho o gráfico no mesmo tempo que ele está e vejo que as velas estão totalmente diferentes. E aí eu sei que é tudo fake. Mas enfim, vamos parar de falar dos outros, né? Perder tempo, vamos voltar aqui para o nosso que a gente está perdendo tempo. Voltando ao foco, tá? Gerenciamento. Todo mundo ok? Todo mundo promete que vai se comprometer a treinar a mente para fazer um gerenciamento de risco sem ganância. Ganhou as duas, para. Perdeu as duas, para. Não é que você ganhou as duas, o dia tá bonito hoje, ganhei duas, vou fazer mais uma. Aí você perde. Aí você fala, peraí, vou recuperar que eu perdi aqui. Aí você vai fazer outra, perde de novo. Aí fica no 2-2. Então, esqueça. É duas entradas, ganhou as duas, para. Perdeu as duas, para. Ganhou uma, empatou outra, vai mais uma. Ok? Então, vamos seguir. Agora vem uma parte muito importante. Antes disso, eu vou mostrar para vocês uma outra coisa também interessante, que são as médias móveis, tá? Caneta e papel para quem tiver caneta e papel para anotar. O gráfico geralmente não fica limpo assim, do jeito que vocês estão enxergando, tá? Então, aqui você vai colocar junto a esse gráfico as médias móveis. Então, você vai vir aqui, ó, indicadores, certo? Aí vocês vão colocar aqui, ó, médias móveis do lado. Vai vir aqui para essa primeira aqui, médias móveis de novo. E aí você vai colocar aqui, ó, período 8, tipo EMA, que é exponencial, cor, a cor que você quiser. Eu geralmente coloco amarelo para poder ficar mais destacado. Espessura média, tá? E aí eu venho aqui e aplico. E aí você vai ver que vai aparecer uma linha amarela entre as velas. Wilson, para que serve essa linha amarela? Ela serve para que eu possa ter confluência também de fatores. Por exemplo, você vai ver que a linha amarela, ela corre junto com as velas, ó. Corre junto com as velas. Você vai ver que em momento nenhum ela desgarrou muito das velas, ó. Corre junto com as velas, corre junto com as velas. Aqui. Aqui ela deu um pico para cima. Ela desgarrou, né? Deixou uma lacuna aqui bem salutar. E aí, se eu tivesse aqui uma linha de venda, exemplo, tá? Só um exemplo. Se eu tivesse aqui uma linha de venda e as velas dispararam, descolando da média móvel e foram tocar na linha de venda, o que é que eu faço nesse caso? Uma venda. Por quê? Porque a vela precisa voltar para perto da média móvel. Ela precisa voltar, tá? Wilson, isso aqui, esse outro exemplo aqui, tá descolado? Não. Ele precisa fazer esse vácuo aqui, ó, descolar isso aqui. Aqui ela tá paralelo, né? Aqui ela tá paralelo. Aqui chegou até a dar uma descoladazinha, mas muito pequena. Isso aqui vocês vão aprender com o tempo de tela, tá? Então, a média móvel, ela vai servir para dar uma confluência. Ó, aqui deu uma descolada, mas foi uma vela só também. Aqui deu uma descolada legal, ó. Então, se aqui tivesse uma linha de compra, eu compraria, porque as velas soltaram a média móvel. Aqui tendo uma linha de compra, eu compraria. Então, a média móvel, ela também serve como
confluência para que você possa fazer a compra ou a venda, tá? Renilson, me perdi aqui, pode repetir depois? Repetir o quê? Como colocar a média móvel ou para que serve a média móvel? Tá, vamos lá. Vamos colocar a média móvel novamente. Deixa eu só apagar a média móvel aqui. Então, vamos lá. Ó, vocês vão vir aqui, preste atenção, ó. Preste atenção como é que coloca a média móvel. Vocês vão vir aqui em indicadores. Indicadores. Do lado aqui já vai aparecer, ó, médias móveis. Aí você vai trazer o cursor do mouse novamente para o lado e clicar aqui também em médias móveis. Tá? Clicou aqui, período, você vai colocar o 8. Tipo, você vai colocar EMA, que é a média móvel exponencial. Cor que você quiser. Eu coloco amarelo para poder ficar mais destacado. Espessura, média, e aplica. E aí ele já vai automaticamente para o gráfico. Tá? Por exemplo, ó, aqui no EuroGBP, eu tenho um fundo nessa linha azul, meio verde. Então, digamos que, nesse momento, as velas comecem a cair. Cai, e distancie da média móvel. Digamos que essa vela aqui esticasse e viesse com tudo aqui na minha linha. O que é que eu faço nesse caso? Compro. Por quê? Ela se distanciou muito da média móvel e tocou na região de compra. Então, isso é uma confluência utilizando a linha de compra mais a média móvel. Todo mundo conseguiu entender? Wesley, para que serve? Serve só para confluência, Wesley. A média móvel descolou da linha, chegou junto de uma linha de compra ou de uma linha de venda, você simplesmente vai comprar ou vai vender. Bruno, alguma vez a tua conta foi bloqueada, teve payout baixo pela corretora? Sim, algumas vezes. Essa aqui já é minha quarta conta, tá? Período. Por que período 8? Wesley, período 8 porque ela faz um cálculo sobre as últimas 8 velas, né? E como a gente está trabalhando com um gráfico em 5 minutos, essa contagem de 8 velas ela é muito mais específica do que uma de 16, por exemplo, que é o que geralmente as pessoas utilizam, tá? Então, eu utilizo em 8 períodos, porque faz a contagem da oitava, né? Porque geralmente, na nona vela, nós utilizaremos uma compra ou uma venda. Vitor Hugo, eu não. Eu não o quê, Vitor Hugo? Ricardo, em quanto tempo, batendo na linha de compra e de venda, eu faço a transação? Ricardo, em qualquer das situações que eu passar para vocês aqui, seja de Fibonacci, seja de LTA, seja de LTB, seja de qualquer uma, é sempre a primeira vela do quadrante ou a segunda vela do quadrante se tocado nos 2 primeiros minutos, tá? Rick Túlio, é melhor operar em M1 ou em M5 com ela? Sempre com velas de M5, Rick. Para M1 é 20 períodos. Ao invés de você colocar 8, você coloca 20, tá? Para M5 sempre. Larissa, o que é payout? Payout é o valor que a corretora paga pela tua transação, que varia entre 84% a 99% sobre a transação. Fabrício, se a vela descolar da média móvel, a oportunidade de compra for na terceira vela do quadrante, compro? Não, nunca. Paulo Roberto, a expiração também seria para 5 minutos? Não. A expiração sempre para 15, tá? A expiração é o quê? É quantos minutos você vai comprar ou vender? Sempre para 15 minutos. Para 5 minutos, é a vela que a gente analisa. Beleza? Então, vamos lá. Média móvel e gerenciamento, ok. Agora nós vamos para a parte final, que são as notícias e o Live Charts, tá?
Joanilson, tem outros indicadores que nos ajudariam em confluências? Sempre tem, Joanilson. Tem muitos indicadores aí que tem indicador para tudo que é lado, tá? A média móvel, como eu falei, é a que eu mais utilizo porque ela é a mais assertiva de todas. Descolou da média móvel, tocou na linha, pode preparar o dedo para fazer a compra ou a venda, que é batata. Ó, e lá vai a nossa Fibonacci subindo. Ajustando para poder fazer a nossa compra aqui. Então, vamos lá. Bom, pessoal, existe algumas coisas que eu quero também especificar para vocês. Dentre elas, os horários que vocês não devem operar, tá? Aqui está o nosso site principal, chamado investing.com. Eu vou mandar isso aqui também para vocês lá no grupo do Telegram. A maioria, quem já opera, já conhece, né? Mas para quem está iniciando, isso aqui é um calendário de notícias e eventos, tá? Então, vamos lá. Aqui tem um calendário de notícias e eventos da semana toda, certo? Tem um calendário de notícias e eventos da semana toda. Amanhã, como é que vai funcionar? Amanhã, por exemplo, é feriado na Índia, tá? E aí você começa com a primeira notícia no euro às 3 horas da manhã, certo? Você vai catalogar aqui os horários que tem notícia, ó. E o que é que você faz com essas notícias? Não opera. Ah, Wilson, mas tem uma confluência espetacular e está indo tocar às 8h45. E 8h45 tem uma notícia no euro de 3 estrelas, que é a notícia mais pesada, é a que mais balança o gráfico, é a que mais rompe o gráfico. Tem uma confluência linda, maravilhosa, mas tem notícia 8h45. O que é que eu faço? Faz nada, só olha. Não compre e nem venda no horário de notícia, tá? Então, vocês têm sempre que, antes de começar a operar, olhar o site de notícias aqui e não operar no horário de notícia. Como nós operamos para 15 minutos, o que acontece? Se tem notícia 8h45, qual horário eu posso operar? 8h45 você não pode, 8h50 você não pode, 8h55 você não pode, então você só pode voltar a operar às 9 horas, tá? Sempre que tiver um horário de notícia, põe 15 minutos e você pode voltar a operar 15 minutos depois, principalmente se for notícia de 3 estrelas. Notícia de 3 estrelas são notícias de alto impacto no mercado. Então, são notícias que fazem o gráfico se movimentar muito rápido e são velas muito grandes, tá? Então, sempre que tiver notícia, olhe o horário, para não confundir, não fazer entrada no horário de notícia, porque fazer entrada no horário de notícia corre-se um risco altíssimo de derrota, né, do gráfico romper e você perder a tua transação, tá? Rick Túlio, você opera somente com inspiração para 15 ou utiliza 5 ou 1 minuto? Rick, sempre 15. Sempre 15. Renilson, a Fibonacci você vai sempre ajustando? Se ela for seguindo, subindo, sim. Igor Teixeira, 1 estrela às vezes, 2 cuidado e 3 nunca. É mais ou menos, Igor. Mais ou menos. 3 nunca, 2 nunca, 1 às vezes, quando a análise é incrivelmente perfeita. Mas se a entrada for mais ou menos e tiver uma notícia de 1 estrela, não opere. 2 estrelas já é muito perigoso. 3 estrelas você pode sair da frente do computador e lavar a louça, tá? 1 estrela, se a notícia for de 1 estrela e você tiver 3 confluências, dá para arriscar. Caso contrário, de forma alguma. Wellington, já perdi por causa de notícia, mas também já ganhei. Notícia é loteria. Se você estiver operando e sair uma notícia e a notícia for desfavorável ao que você está esperando, é problema. Em contrapartida, se for favorável, maravilha. Eu prefiro não operar notícia porque é uma loteria, é um sorte. Eu não gosto de trabalhar com sorte. Prefiro trabalhar apenas com as minhas análises. Milena, boa noite. Wilson. Wilson vai. Ao traçar a FIBO, eu coloco no pavio, sempre no topo e no fundo do pavio mais alto do pavio mais baixo. Milena. Então, vamos lá. Recapitulando.
horário de notícia não opera, só opera 15 minutos depois que passou a notícia, tá? Ah, Wilson, mas eu estava operando e de repente surgiu uma vela gigantesca, notícia. Ah, Wilson, de repente eu estou operando e surgiu uma vela gigantesca, mas não tinha notícia. Não tinha notícia aqui. Ou é Big Trader operando, quando um banco entra numa transação, por exemplo, EURUSD está descendo. Você está ganhando ali bonito, está tudo lindo, maravilhoso. De repente, a vela gigantesca estica para cima. Se não tiver aqui nenhuma notícia, ou foi algum banco, ou foi algum big player, né, que fez uma compra no EURUSD com 100 milhões naquele momento e fez a vela estúpida ir para cima, tá? Mas isso acontece muito raramente. Você tem que ter um azar gigantesco para você operar exatamente no mesmo minuto que um big trader entrar, né? É muito azar. Já aconteceu comigo, mas é muito azar, tá? Ah, não tem nenhum big player, não tem nenhuma notícia, porém surgiu. Você vai ver que vai surgir, ó. Então sempre entre com F5. Viu uma vela muito grande surgir na tela? Corra aqui no site do investing.com. Se não tiver em horário de notícia, você vai ver que vai ter uma tarja preta aqui embaixo. Você vai ver que tem uma tarja preta aqui embaixo, bem grande assim, ó. E aí vai estar escrito aqui. Opa. Pronto. Você vai ver que vai ter uma tarja preta bem grande e entre essa tarja preta vai ter uma notícia de última hora, tá? Vai aparecer exatamente assim, ó. Uma tarja preta grande, bem visível e escrito notícia de última hora e o que está descrito naquela notícia de última hora, tá? Então, relembrando, sempre que surgir uma vela muito grande, desproporcional, corra aqui no site do investing.com, dê um F5, tá? E veja se vai surgir essa tarja preta aqui com a notícia de última hora, tá? Se surgiu uma notícia de última hora, significa que aquela notícia de última hora fez o gráfico movimentar com muita força para cima ou para baixo. Quanto tempo antes da notícia? 15 minutos antes ou seria melhor garantido? Igor, só tem influência a partir do momento do horário da notícia. Se, por exemplo, tem uma notícia às 9 horas e você surgiu uma oportunidade às 8h45, pode operar normal. Surgiu 9 horas, não dá para operar. Surgiu a oportunidade 9h15 e a notícia foi às 9, pode operar também numa boa, sem problema nenhum. Se notarem, as notícias sempre saem em início de quadrante. Exatamente, Jacom. Para piorar nossa situação, geralmente as notícias saem em horários de início de quadrante. 9 horas, 9h30, 9h45, 10h30, 10h15. Então tem que ter muita atenção nas notícias para não entrar errado, tá? Renilson, tem notícia em tudo. Tem notícia no euro, tem notícia no dólar, tem notícia na libra, tem notícia no franco suíço, no ien japonês, tem notícia em todas as moedas. Não é só no euro USD, não. Eu dei exemplo só do euro USD, mas tem notícia em todo tipo, tá? E se a notícia é no Japão, por exemplo, às vezes ela só cria impacto no Japão, na moeda do Japão, JPY, mas às vezes ela cria impacto em todas as moedas. Então, para não correr riscos, quando tem notícia, não opera moeda nenhuma. Beleza? Gabriel, por que as notícias interferem? Gabriel, as notícias geralmente elas têm impacto, por quê? Ó, deixa eu tirar isso daqui da tela. Geralmente as notícias são relatórios que os países entregam a outros países sobre os seus índices de desenvolvimento. Então, por exemplo, deixa eu procurar aqui. 8h45 vai ter uma notícia no euro da taxa de facilidade permutante de depósito de abril, tá? O que seria uma taxa de facilidade permutante? Seria para a economia interna de algum país que faz parte da União Europeia. Deixa eu ver se tem aqui escrito.
qual país é. Aí do Banco Central. É do Banco Central Europeu, tá? Que vai explicar a taxa de facilidade permutante. O que seria uma taxa de facilidade permutante? É quando você tem um dividendo, um país tem um dividendo, tá? Só que esse dividendo ele é inferior ao IPC, que é uma taxa também de desenvolvimento do país, e aí os bancos conseguem liquidez em relação à moeda do euro, tá? Então aqui, por exemplo, a previsão é que essa liquidez seja reduzida no mês de abril em 0,50%, tá? Então, quando o Banco Central Europeu abrir a caixa preta, explicando qual foi a taxa, vai aparecer aqui, ó, do lado dos 50, aqui, ó, nessa região aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer tipo aqui, menos 70%, mais 10%, mais 0,10%. Se acontecer de aparecer aqui, por exemplo, menos 0,10%, vai aparecer na cor verde. Por quê? Significa que essa notícia aqui foi favorável ao euro, tá? Por quê? Porque o Y foi favorável se foi menos 0,10%. Porque a previsão, ó, a previsão é o do mês passado, de março, foi 0,50. A projeção foi o do mês atual, tá? Que foi menos 0,50. E o atual é o desse mês, de abril. Então, se o desse mês for menor do que o dos meses anteriores, vai aparecer aqui na cor verde, vai aparecer menos 0,10%. Então, provavelmente, foi uma notícia favorável ao euro, e o gráfico do euro provavelmente vai dar um salto para cima, porém, no mesmo horário terão outras notícias de alto impacto no euro também. Então, se tiver uma notícia favorável, uma desfavorável, uma favorável, outra desfavorável, o gráfico vai dar uma bagunçada bem legal, tá? Mas isso aqui vocês vão aprender na prática, com o tempo, como fazer leitura de notícia para que vocês não operem errado, tá? Então, toda notícia causa impacto direto no mercado financeiro durante 5, 10, até 15 minutos, com velas bem grandes, se movimentando muito rápido para cima e para baixo, e isso é péssimo, tá? 10h30 da manhã, abre o Dow Jones, aí a volatilidade é alta. Geralmente, a volatilidade na abertura de bolsa geralmente é alta, mas é bem rápido, é bem curto. O Wellington geralmente dura ali 5 minutinhos de volatilidade, né? Mas nada que prejudique, não. Notícia de alto impacto de 3 estrelas realmente causa um impacto muito grande, tá? Deu para entender, Gabriel, por que interfere? Renilson, então corremos para o site sempre que aparecer velas muito grandes. Exatamente, Renilson. Corra para o gráfico, porque se surgir uma vela muito grande, é notícia de última hora ou notícia. Uma notícia já agendada. Se for notícia já agendada, é ótimo, porque daí você não tem como errar, né? Você já sabe que amanhã, 8h45, tem notícia de alto impacto. Então, 8h45 eu não vou nem aparecer na frente da tela. Estela, o ideal é ficar sempre com o site aberto. Sempre, sempre, sempre. Dá um Alt Tab, eu sempre fico ali com a tela aberta, dou um Alt Tab, já corro ali, já dou um F5, para poder ver se está tudo ok. Tá? Além desse site de notícias aqui, tem um outro site que é incrível, fantástico, maravilhoso, lindo, perfeito, que é esse aqui, ó, Live Charts, tá? Ele é um site russo, né? Apesar de todos os pesares, é um site russo que nos traz a medida de força de cada moeda. Pessoal, quem estiver escrevendo alguma coisa, quem estiver no celular, quem estiver assistindo novela, quem estiver olhando para a televisão, assistindo futebol, pare nesse momento, tá? Pare tudo que você estiver fazendo nesse momento, foco total aqui na tela, porque eu vou explicar agora, é um dos meus grandes trunfos, um dos meus grandes segredos, tá? Para evitar as derrotas, tá? Esse site aqui, que eu também vou mandar para vocês o link lá no canal do Telegram, é o Live Charts, ele mede a força, o índice de força de cada moeda, quer dizer, de cada moeda não, das principais moedas, tá? Nós vamos levar em consideração essas 8 primeiro aqui, ó. O euro, o GBP, que é o britânico, o USD, dólar americano, o AUD, que é o dólar australiano, o JPY,
que é a moeda do Japão, o CHF, que é o franco suíço, o NZD, que é a tira da Nova Zelândia, e o CAD, que é o dólar canadense, tá? Esse NOK e o DKK, que é da Noruega e Dinamarca, nós não utilizamos. Utilizamos apenas esses 8 primeiros, tá? O que é que significa o Y? Se você der um F5 aqui, ó, você vai ver que, nesse momento, a moeda mais forte é o AUD, o dólar americano. E o mais fraco é o franco suíço. Esses dois aqui, como eu falei, nós não utilizamos. Então, o que é que eu faço se eu estiver operando nesse momento? Eu vou procurar o AUD CHF, que eu acho que não tem aqui em opções binárias, mas deixa eu ver. Não tem, só tem Forex, que legal. Vamos procurar outro exemplo. Vamos procurar o AUD USD. Digamos que o USD esteja com força 1. Nesse momento, o USD está com força 3. Tá? O mínimo é 1, que significa que a moeda está bem desvalorizada naquele momento, e o máximo é 6. Então, digamos que o USD tivesse com força 1 e o AUD com força 6. Qual a primeira coisa que eu faço? Dou um F5 quando eu começo meu dia, vejo qual a força da moeda mais forte e a moeda mais fraca, e já corro para o gráfico para procurar aquela moeda. Então, vou lá no gráfico e procuro o AUD USD. Tá? Está fechado nesse momento, maravilha, mas não tem problema não. Procurei o AUD USD e eu estou vendo que o AUD está com força 6 e o USD, digamos que ele faz de conta, está com força 1. Nesse momento está com força 3, mas digamos que está com força 1. Tá? E olha o que está acontecendo. O AUD, que está com força 6, está com a maior força, né, na sua cotação, está puxando o dólar para cima. Tá? Então, se o AUD está com força 6 e o dólar está com força 1, eu sempre vou procurar oportunidades de compra. Nunca, em hipótese alguma, eu vou vender. Ah, Wilson, mas está indo num topo lindo, maravilhoso e zaz. Não venda. Tá? Procurem oportunidades de compra, tá? E como é que eu vou procurar uma oportunidade de compra, Wilson? Trace uma Fibonacci, tá? Se você já identificou que o AUD está com força 6 e o dólar americano com força 1, procure oportunidades de compra. Então, aqui, por exemplo, tracei a Fibo. Às vezes eu compro até na 38.2, sem teste, sem nada. Por quê? Se tiver 6-1, quase que o tempo todo o gráfico vai subir. Quase que o tempo todo o gráfico vai subir. Se brincar, eu faço compra até na de 23.6, se tiver a força 6-1. Ah, que legal. Estou falando para vocês aqui, vocês não estão vendo, né? Agora foi espetacular. Maravilha, ó. Expliquei, não expliquei nada. Vamos voltar à explicação. Maravilha. Que bom que vocês me avisaram antes, senão eu ia encerrar explicando nada, né? Voltando. AUD, USD. O AUD está com força 6, o USD está com força 1. Se está com força 6, o gráfico está puxando para onde? Para cima, né? A favor do AUD. Se tivesse com força 6 o USD e o AUD com força 1, o gráfico estaria puxando para onde? Para baixo. Se está 6-1 para o AUD, eu nunca vou fazer uma venda, uma compra, desculpa, uma venda. Está 6-1 para o AUD, eu jamais procurarei oportunidades de venda. Eu vou procurar oportunidades de quê? De compra. Então, se tocar no topo aqui, eu não vou vender. Por quê? Está 6-1 para o AUD. Então, aqui eu vou fazer o quê? Procurar oportunidades de compra. Então, se eu já estou vendo que o gráfico está subindo de forma agressiva, eu já vou traçar aqui a minha FIBO. Ó, tracei a minha FIBO. Como está 6-1 para o AUD, se brincar, ele vir aqui na linha de 23.6, eu compro. Na de 38.2, com certeza eu compro. Tá? Então, se o gráfico descer aqui, ó, começar a descer, tocar na de 38.2, eu nem espero o teste, já compro ali mesmo, tá? Se eu faço isso, se o gráfico estiver subindo e o Live Chart estiver apontando 6 para uma moeda e 1 para outra moeda. Todo mundo está conseguindo entender para que serve o Live Charts?
Igor, nesse caso, se tiver USD força 6 e AUD força 1, buscamos oportunidade de venda. Exatamente. Por quê? O par de moeda é AUD-USD. Se o AUD tiver com força 6, você compra. Se o USD tiver com força 6 e o AUD com força 1, como o nome da moeda é AUD-USD, nesse caso você vai vender. Você vai procurar oportunidades de venda, tá? Então, a primeira coisa que você faz quando você começa o dia é calendário econômico, ver os horários de notícias. Segunda coisa, abrir o Live Charts, dar um F5 e ver se tem alguma moeda naquele momento que está com força 6 e se tem alguma moeda que está com força 1. Se tiver, já corre naquele par de moeda. Digamos que euro, USD. O euro está com força 6 e o USD está com força 1. Nesse caso, você vai abrir o euro USD e vai procurar oportunidades de compra ou de venda. O euro 6 e o USD 1. Você vai procurar oportunidades de compra ou venda. Exatamente, Estela. Primeira moeda sempre é compra. Segunda moeda é sempre venda. Exatamente, Igor. Perfeito, Felipe, Vitor, Hugo. Se o euro USD, o euro está com força 6 e o USD está com força 1, você vai procurar oportunidades de compra. Se fosse 6 para o dólar e 1 para o euro, procuraria oportunidades de venda, tá? É muito simples e ajuda muito o Live Charts. Muito assim, num nível absurdo, tá? Então, utilizem bastante o Live Charts, aproveitem, né? É algo que os big traders utilizam e eles vendem o site do Live Charts por uma grana alta, tá? Então, vou estar passando para vocês gratuitamente, para que vocês possam utilizar também na ajuda de análise de vocês. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida por hora? A hora é agora. Bom, vou abrir o microfone de vocês como de costume. Vou interromper a gravação.